Olá, tudo bom? Eu sou Carla Luiza, sócia da CGE Consultoria, e estou aqui hoje para trazer mais informações a respeito de direito condominial. Hoje eu vou falar para vocês sobre a cobrança de cotas condominiais em aberto de imóvel irregular. Se você gostou desse tema, eu peço que se inscreva no meu canal, dê o seu like, deixe o seu comentário e siga todas as informações semanais que eu passo para vocês sobre direito condominial. A cota condominial é uma obrigação que está atrelada ao imóvel. E a grande dificuldade de todo síndico é manter a organização financeira do condomínio quando existem inadimplentes do prédio. Por quê? Quando a gente faz a Assembleia Geral Ordinária, é feita uma previsão orçamentária. O que é isso? A previsão orçamentária é um cálculo que é realizado pela administradora contendo todas as despesas obrigatórias do condomínio que acontece durante o ano. Então, dentro de uma previsibilidade, é feito um valor global para que seja rateado ao longo dos 12 meses pelo número de unidades do condomínio. Por isso a previsão orçamentária. E com base nesse valor é aprovado o valor da cota condominial. Passada essa aprovação, o síndico ele tem a obrigação de cumprir o que foi determinado em assembleia, realizando o pagamento das manutenções, da folha de pagamento, dos impostos, de todas as obrigatoriedades de um condomínio. E ao longo dessa gestão, quando existem moradores que deixam de pagar as cotas condominiais, cria-se um vácuo. E aí inicia um processo de desregulação financeira. Inicia esse desajuste, entra no déficit, fica devendo. E isso é importante que todos os moradores tenham consciência, porque é muito fácil no dia da assembleia os moradores falarem que o síndico ele é responsável pelo desequilíbrio financeiro. Só que eles esquecem de que os moradores que deixam de pagar as suas cotas condominiais causa o maior desajuste financeiro ao longo de uma gestão. Porque, como o nome mesmo diz, o condomínio, várias pessoas são responsáveis por toda a responsabilidade financeira, a folha de pagamento, os impostos. E dentro desse rateio pelo número de unidades, se uma unidade deixa de pagar, cria-se esse desajuste. Isso é importante que todos tenham consciência. E aí eu passo agora a falar sobre qual a medida que o síndico ele precisa ter. Em algumas aulas anteriores eu falei sobre a notificação extrajudicial. A administradora promove uma notificação para o condômino inadimplente. Passada essa notificação da administradora, o síndico tem que procurar um advogado para realizar essa notificação extrajudicial, para que prossiga com essa medida de cobrança. Caso o morador permaneça inadimplente, o síndico ele precisa prosseguir com essa cobrança judicial. E através dessa cobrança judicial, a gente começa a analisar a situação jurídica do imóvel. O morador, todo proprietário, ele precisa ter o imóvel livre e desembaraçado. O que é isso? O documento tem que estar no nome dele, para evitar qualquer prejuízo. Na hora de o síndico,
anualmente precisa fazer uma atualização cadastral dos moradores e proprietários. Para quê? Para verificar quem é o proprietário de cada imóvel. E aí, quando, na hipótese de um inadimplente não ter o imóvel regularizado, o condomínio ele fica prejudicado na hora da cobrança. Por quê? Porque a dívida ela acompanha o imóvel. É uma dívida propter rem, que vai com a coisa, não com a pessoa. No entanto, o possuidor do imóvel, ele assume a responsabilidade em pagar a dívida condominial. Então, vamos esclarecer. Primeira coisa, o imóvel, a coisa, ela tem a obrigação de ter efetivamente o pagamento das cotas condominiais. A pessoa que mora nesse imóvel, ele é um possuidor do imóvel. Ele pode ser um proprietário e um possuidor. Proprietário quando o documento está regularizado no nome dele. Quando é apenas possuidor, quando o imóvel ele não está regularizado. Então, ele assume a responsabilidade pelo pagamento da cota condominial. Isso aí tem que ser esclarecido. E em relação ao condomínio, o que o condomínio pode fazer? Ele vai entrar com uma ação contra o imóvel, né? O síndico, ele vai contratar um advogado para ajuizar a ação de cobrança condominial contra o imóvel. O advogado ele vai providenciar a certidão de ônus reais. E nessa certidão de ônus reais, se ela não estiver alinhada com a pessoa que mora, ou seja, o imóvel não está em nome da pessoa que mora, ela pode entrar com uma ação contra o proprietário e contra o possuidor, que também é responsável pela contribuição da cota condominial. E aí eles são responsáveis solidários. Se após a sentença for julgado procedente em favor do condomínio, inicia o processo de execução. Se o possuidor não houver condições de pagar as cotas em aberto, o síndico ele pode pedir para que o advogado prossiga com a execução para que seja penhorado o bem e após a penhora aí seja feita a arrematação, o leilão e pode perder esse imóvel. Então é importante, morador, proprietário, possuidor de imóvel, a importância do pagamento das cotas condominiais. Essa é a responsabilidade que cada um tem quando mora num condomínio, sob pena de perder o imóvel. Se a pessoa acha que porque o imóvel não está no nome dela, ela não pode ser prejudicada em relação a isso, ela precisa entender que a responsabilidade não é apenas pelo imóvel, e sim pelo possuidor também, que vai ser responsável solidário pela dívida condominial. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenha esclarecido essa questão de cotas condominiais em aberto. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, mande uma mensagem, mande um direct, mande uma dúvida e eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida em relação ao direito condominial. Muito obrigado e boa semana.